Olha, o Humphrey, eu acho que há, na verdade, uma enorme hipocrisia, né, das pessoas quando elas falam da política e dos políticos, né. É evidente que a classe política está lotada de problemas, corrupção especialmente. Agora, eu tenho a impressão que quando as pessoas se referem aos políticos e à política, é mais ou menos como um ponto de fuga, né, para aquilo que a sociedade mesma também faz, né. Então, essa afirmação de dizer que os políticos é corrupto é, na verdade, uma autoafirmação, né? A sociedade se autoafirma corrupta ao afirmar a corrupção da política, tá? Você acredita que mas essa mesma sociedade mantém essa estrutura? Como é que funciona isso? O que você define? Então, bacana a maneira como você colocou a questão. A política, na verdade, ela é uma ferramenta, né? A política é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta da sociedade para realizar aquilo que a sociedade entende como sendo, né, bom para ela mesma, né? Aliás, a sociedade mesma, ela se inventa por meio da política, né? Não se cria uma sociedade que não seja por meio da política. Então, a política é uma ferramenta. Agora, a qualidade dessa ferramenta, né, está diretamente associada à qualidade, né, da sociedade e como a sociedade se organiza e utiliza essa ferramenta. Aqui que me parece ser a grande hipocrisia que existe ainda hoje na sociedade brasileira, que é essa ideia de dizer que a ferramenta não tem nada a ver comigo, com sociedade, né? Então, eu sou uma sociedade ótima e inventei uma ferramenta que é horrível, que é a política, tá? Então, os políticos não prestam e eles não prestam porque eles não prestam. Há uma esquizofrenia em querer separar a política da sociedade como se isso fosse possível. Como se os seres que estão ali, em um outro momento, não fizessem parte dessa sociedade. Como se eles tivessem vindo de Marte. Eles tivessem vindo de Marte num container voador, aí chegou em cima do Brasil e falou, os políticos de vocês são esses, né? E como me disse estava conversando com alguém um tempo atrás, aí ele falou assim, alguém de fora do estado de São Paulo, dizendo assim, vocês em São Paulo se acham muito bons, né, muito inteligentes, muito ricos, muito preparados, no entanto, vocês elegeram o Tiririca com 1,5 milhão de votos. Eu acho que a eleição do Tiririca, ela, né, ainda que seja legítima, porque ele concorreu de forma legítima e dentro das leis, das regras e ganhou, enfim. Mas a eleição do Tiririca é a contraprova, né, dessa grande hipocrisia que tem em nível nacional e também em São Paulo, né? Então, acho assim, colocar a política como alguma coisa separada da sociedade, como se a política fosse ruim e nós sejamos bons, né, é um grande equívoco. Até me parece que a psicanálise possa explicar isso muito bem. A gente, quando fica afirmando muito o erro do outro, o problema do outro, o defeito do outro, o que a gente está falando mesmo é dos nossos próprios defeitos, dos nossos próprios problemas. Entendo. E o que mudou de lá para cá a respeito disso? Em relação, se existe uma sociedade, provavelmente começou a existir uma organização social. Eu acho que dali parte o princípio da política, né? A política, ela sempre existiu. Ela pode não ter existido dentro do formato como a gente tem hoje, dentro da democracia, dentro do Estado moderno, essas instituições que a gente conhece. Agora, a política sempre existiu, né? Seja dentro do regime feudal, seja na Grécia Antiga, enfim. A ideia de pessoas e grupos de poder se combatendo, disputando poder e influenciando, isso é política, em qualquer instância, né? Então, isso sempre existiu. Agora, a grande questão é a seguinte, o grande motor que move as pessoas na sociedade é o sentido, né? Qual o sentido, né? Qual o sentido que nos move? Qual o sentido que nos leva, enquanto sociedade, a nos transformarmos? Eu tenho a impressão, Humphrey, e você coloca essa questão relativa ao passado, o passado remoto da humanidade, né? Quando o homem deixa de ser um homem macaco das árvores,
e ele desce no chão e começa a cultivar a agricultura, é nesse momento também que o homem começa a inventar os sistemas religiosos, tá? Ele começa a inventar os sistemas de poder, né? O patriarcado, enfim, as diversas possibilidades de poder que existiam naquele período. Ou seja, quando ele se fixa, quando ele se torna sedentário, ele para de andar e se torna sedentário e cria agricultura, ele começa então também a buscar sentidos, né? Ele começa a se pensar. Eu acho que é por aí que nós temos uma relação, então, com o passado e com hoje. Exatamente. É a questão do sentido. E por que isso é fundamental hoje? Porque hoje a gente está vivendo uma grande crise de sentido. Tá? As pessoas não estão vendo sentido em absolutamente nada, né? E é por isso também que há uma grande ida à Meca, sabe? Uma grande prostração religiosa das pessoas diante das ferramentas tecnológicas. Então, as pessoas olham para a internet, ela olha para o celular, para o Facebook, e aquilo tudo é uma ferramenta e ela se prostra religiosamente diante daquilo, tentando achar um sentido para a vida dela naquela ferramenta. Você acha que suas manobras e obtenha os seus êxitos? A classe política meio que descolou, né, da realidade, ela descolou da sociedade. A política, os políticos são frutos da sociedade. Agora, a política como instituição, como espaço de construção das coisas, está descolada da realidade. Os políticos hoje eles têm interesses próprios, né? Eles têm demandas próprias que estão desvinculadas da sociedade. Então, ele até representa uma coisa ou outra ali das demandas sociais, mas isso é uma coisa pro forma, entendeu? É apenas para justificar, né, a existência dele. Agora, no fundo, a coisa a qual ele se aplica todo o tempo é coisas típicas de dentro do universo político. A disputa de cargos, de poder, de influência, de indicação, de conchavos, essas coisas todas não interessam para a sociedade. A sociedade não quer saber por que um partido está aliado com o outro, por causa do cargo de infurnas e não sei o quê. Essa coisa não interessa para ninguém. No entanto, isso que se transformou na grande razão da política, no empobrecimento do político, tá? No distanciamento do político e da política da sociedade em geral, e isso também tem a ver com essa falta de sentido que eu estou te falando. A sociedade não sabe para onde ir, possui uma classe política também perdida e descolada da realidade, e como a sociedade não sabe para onde caminhar, ela também não sabe o que demandar dos políticos, né? Eu vou demandar o que dos políticos se eu mesmo não sei para onde a gente deve ir? Então essa é uma grande crise que não apenas o Brasil vive, mas o mundo ocidental todo vive, essa crise da política, a crise da democracia enquanto sistema de representação, porque a democracia hoje se transformou, na verdade, no direito de você escolher entre os iguais, não é a escolha entre os diferentes, é a escolha entre os iguais. Oferece-se um grupo para você escolher, que no fundo são todos iguais, né? Se você me permite, você falou de uma palavra, um termo, que isso acaba causando um certo caos. Você concorda ou você acha isso um exagero dessa pequena parcela que defende isso? Olha, eu acho que é o Churchill que disse certa vez que a democracia era o menos ruim dos sistemas políticos, tá? Com isso dizendo que a democracia também estava cheia de problemas, né? E que talvez não houvesse um outro sistema melhor. A democracia está em crise, porque não se tem exemplo de democracias de massa do tamanho que a gente está vivendo hoje, tá? O Brasil tem 120 milhões de eleitores, né? Você vai nos Estados Unidos, também uma quantidade muito grande de eleitores, embora a maioria deles não votem, né? Porque já não acredita mesmo em nada. A democracia no tamanho que ela tem hoje nunca existiu, porque quando você pega os modelos clássicos de democracia, que é o grego, né, da onde se origina todo o arcabouço, né, político, jurídico da democracia ocidental, é uma democracia de privilegiados, né, uma democracia de poucos. É a democracia daqueles que podiam votar, era a democracia daqueles que podiam participar da polis,
né? Então era uma democracia pequena, para pouca gente. As mulheres não participavam, as crianças não participavam, e nem os escravos, que era uma grande quantidade, né, um grande número da população grega. Quer dizer, a elite mantinha-se. Era uma democracia de elite, né? A origem da democracia, a ideia originária da democracia é uma ideia elitista. Tá? E hoje a gente vive uma democracia de massa gigantesca, né, em que o próprio sistema político não dá conta, entendeu, de responder às demandas que a sociedade, na sua enorme complexidade de problemas, caos urbano, deficiências, problemas educacionais, de saúde, transporte público, ou seja, uma quantidade muito grande de problemas, e a democracia ela se fragiliza na medida em que as pessoas pensam assim, eu voto e nada muda, então não adianta eu votar. Então, se esse sentimento de que não adianta votar prevalece, a democracia se enfraquece. Essa questão de que determinados lugares não estão preparados para a democracia, eu até acredito que sim. Eu acho que devam existir lugares em que existe uma cultura diferente, em que as pessoas acreditam, esperam ou pensem, né, que a democracia não seja a melhor coisa. Agora, existe uma política no mundo ocidental de exportar a democracia para todo mundo, tá? Ainda que a gente não saiba os resultados de fato da democracia e quais os ganhos que a democracia traria. Como disse o Churchill, do que tem disponível, a democracia é o menos ruim.